Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a Páscoa. O Passover, para vocês que falam inglês ali, é quando Passover, falou aqui. Eu sou mais ou menos de inglês aqui. Deixa eu ver o Rocha um pouco sobre também a questão do Pessah, que é muito interessante. Primeira coisa, a gente não pode relativizar tudo. Se um alimento ele é dedicado e tem uma tradição ligada ao paganismo, essa história de que tudo bem, porque pode... Não está tudo bem, está errado. Não se come na mesa dos idólatras. Esse relativismo, essa maneira de pensar, leva as pessoas ao erro. Agora nós vamos entrar na questão de Pêssar. O que aconteceu? Yeshua, ele chamou seus discípulos e estava sendo festejado a festa que está em Êxodo 12, em Levítico 23 também. Que se chama Pêssar, quer dizer Páscoa no sentido, a tradução quer dizer passar por cima. Então, quando ele estabelece, ele começa a ceia. A ceia tem um seder, uma ordem. Se come ervas amargas, se toma vinho, se come uma série de coisas. Aí tem um jantar, que é conhecido como a ceia. Daí ficou conhecido a ceia do Senhor. Na verdade, é um jantar que fica no meio entre as duas partes do seder, da ordem. Quando você volta do jantar, se come um pão chamado ficomã e um vinho chamado vinho da redenção. Nessa hora, ele falou... Esse é o meu corpo, que será partido. Por que partido? Porque o pão sem fermento, ele fica igual a um biscoito. Não fica como um pão, você quebra ele. Então ele falou, esse é meu corpo que será partido por vocês. E o vinho, chamado vinho da redenção, ele disse, esse é o meu sangue. Só que quando você vai em Atos 20, e você vê o partir do pão, acontece uma coisa interessante. No versículo 6, relata claramente que após Matzot, pães ázimos. E pães ázimos é uma festa que segue Pêssar. Então a pergunta é, por que os apóstolos, eles estão fazendo um partir do pão com as pessoas que não são judeus, mas se converteram ao Eterno através de Yeshua, fora da Páscoa? Aí você volta para Êxodo 12. A Páscoa é a única festa que o Eterno ele estabeleceu, que você só pode comer dessa comida de Pêssar, se você for circunciso. E fala, o incircunciso não comerá. Primeiro, assim ele fala, o peregrino não comerá, existe várias palavras em hebraico, nekar, várias palavras. Aí quando chega no ger, o ger é um estrangeiro que se converteu ao Eterno, mas tem prepúcio. Ele não é judeu, ele serve o Eterno e não é circunciso. Como tem em Atos 15, essa possibilidade da pessoa servir a Deus sem ser circunciso. Mas ele falou, se o ger quiser comer Pêssar, tira o prepúcio. Senão, ele não come Pêssar. Ele pode fazer Matzot, pode fazer outras festas, Pêssar não. E aí o que acontece? Os apóstolos veem esse problema. Em Atos 20, é muito claro isso. Paulo, então, no final do Shabat, tem o primeiro dia, mas está errada a tradução. É Miaton Shabaton, é sábado à noite. Ele acaba a reunião, no sábado à noite, ele parte o pão. Antes disso, ele dá uma palestra, dá até meia-noite, um rapaz cai da varanda, ele ressuscita o rapaz, aí parte o pão e acaba a reunião às 6 horas da manhã, que começava o dia. Naquela época, o primeiro dia começava às 6 horas da manhã. Essa questão do domingo, meia-noite, foi criada pela Igreja Católica. Então, aí, quando ele faz isso, ele estabelece uma situação, eu diria, provisória, que acabou se tornando permanente, da pessoa que não é judeu poder partir o pão e beber o vinho, lembrando aquilo que Yeshua pediu, mas fora de Pêssar, já que Pêssar seria proibido. A pessoa teria que ser circunciso. Volta a dizer em Atos 20, no versículo 6, ele relata o fato. Antes de relatar o fato da reunião do partir do pão, diz que isso ocorreu após os 7 dias que ele fez pães ázimos, a festa que é depois de Pêssar. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente começa a refletir em algo. Hoje nós vemos uma mistura terrível e uma falta de convicção com relação às coisas do Eterno. Um relativismo maligno. As pessoas acham que tudo está bem. Pode comer panetone. É paganismo, mas tudo é de Deus. Pode comer tudo. Gente, isso é fruto da apostasia. Isso é fruto do engano, da cauterização da mente das pessoas que não conseguem mais ter aquela convicção, que lembre-se que Yeshua,
Quando ele chegou no templo e viram pessoas vendendo, ele expulsou as pessoas. É preciso haver convicção, é preciso haver consciência do que é a festa. Então, o partir do pão que existe hoje, que se pratica hoje, foi uma determinação dos discípulos, dos apóstolos, para dar às pessoas que não são circuncisas a oportunidade de comer o pão e beber o vinho. Deixa eu dar aqui uma palavra rapidinho. Deixa eu ir no bispo aqui, só para a gente seguir aqui. Ó. Bom, olha bem, eu entendi um pouco o que o Rabino falou, agora vamos... Não sou Rabino, eu sou Roche. Vamos por etapa. A Páscoa bíblica, que o irmão citou, Êxodo 12, instituída por Deus através de Moisés, simbolizava uma passagem. Saiu da escravidão para a liberdade. É o plano de Deus, então o povo celebra a Deus. E Deus, inclusive, diz que, quando perguntarem que culto é esse, diz que é o culto de alegria, é o culto de festa, porque o significado é saiu da escravidão para ser liberto pela mão do próprio Deus. A celebração do Pessah, da peça, como Deus determinou, então ele é composto de alguns elementos. Vamos citar o elemento animal, o animal pascal. Quando Jesus ministra no cenáculo a Páscoa, que nós chamamos de Santa Ceia, e Jesus é que parte o pão, então Jesus diz todas as vezes que o fizer. Então ele liberou a celebração da Páscoa. Todas as vezes que fizer, eu faço em memória de mim. Não há mais a celebração da Páscoa como instituída por Deus em Êxodo, porque não há mais o sacrifício do animal a partir do Messias. Então o Messias é o último animal pascual, o animal sacrificado. Então essa minha Páscoa é Yeshua, o que morreu em meu lugar, o que morreu em minha morte, segundo a própria palavra de Deus. Agora, quando nós falamos da festa comercial, que ou no Natal, ou na Páscoa, ou outra festa, desde que ela não se torne espiritual, então não tem nada a ver. Então, se o cara quer comprar ovo de Páscoa, quer comer ovo que diz que é da Páscoa lá, ou ovo de chocolate, problema dele. Agora, se é o ritual e que nós, pastores, negligenciamos sobre isso, porque na maioria das nossas igrejas tem as tias que enfeitam as criancinhas de coelhinho, tudo isso é um ritual que está dentro das igrejas. E nós, pastores, sabemos disso. Nós temos uma obrigação de explicar biblicamente a separação do que é espiritual, do que Deus quer, e do que é o comercial. Tanto é no próprio Natal, o Papai Noel, a árvore de Natal, tudo isso é paganismo. E você vai na casa de muitos crentes que tem a árvore de Natal, tem tudo isso aí. Então, não se misturou com o religioso, não é para ser adorado. Nós usamos árvore para isso aí. Mas a realidade é, a separação é o que é dogmático, o que é religioso, o que nós cremos. Aí sim, isso nós ensinamos e praticamos. Mas se aceitamos, paralelamente, a introdução dele na igreja, ou através do grupo A, ou B ou C, nós estamos concordando. Deixa eu colocar aqui o seguinte. Deixa eu só ver o pastor Rui, para a gente seguir a ordem para cada um falar aqui. E a gente tentar ser sucinto, que acho que tem muita coisa para a gente debater hoje. Exato. Olha só, a Bíblia é clara. A salvação é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Todos os rituais que eram necessários pela lei, muitos deles não são necessários. A Bíblia não dá sustentação. Agora, existem pessoas, por exemplo, o meu querido irmão, que é a função, né? Eroche, irmão Marcos. Quer dizer, ele tem a convicção dele que se ele disser para mim assim, não, e comer chocolate, me parece que essa é a visão dele. É algo que afronta... Não é nem o chocolate, é o ovo. É o ovo, a questão do simbolismo do ovo. Exato. Aquela questão do ovo de Páscoa. Na verdade, não falei do ovo. Eu não falei do ovo. Eu falei se você, em qualquer situação, se você acha que não é nada comer de uma mesa idólatra e acha que isso é uma coisa que está tudo bem, para mim é uma leviandade na concepção. Isso. Então, por exemplo, você comer de uma mesa idólatra, eu concordo com ele. Mas não concordo que você ir lá comprar um chocolate, porque o coelho nem bota ovo. Eu não falei de chocolate. Não, eu sei, exato. Ele não tocou no comercial. Eu concordo, quer dizer que eu concordo com a sua posição com relação à questão idólatra. Eu sou contra a pessoa participar de uma mesa idólatra. Mas, por exemplo, agora, posição minha, que não dele, não. Ele não está falando sobre isso. Se o camarada vai lá e compra um chocolate oval, diz que é do coelho, o coelho nem põe ovo. Quer dizer, não tem nem sentido isso. E come o chocolate, e ele, na consciência dele, aquilo é um chocolate, ele não tem porque senão, se o camarada falar assim, não, vamos fazer um ritual aqui... Não entra no espiritual. Né? Exatamente, não entra no espiritual. O pessoal de algumas religiões fazem farofa e bota galinha na esquina. Então eu não posso comer nem galinha preta, nem farofa amarela.
Ah, o cara faz um ritual com arroz e eu discordo, aí não vou comer arroz. Daqui a pouco vai comer o quê? Então, na verdade, eu não tenho participação na formação daquela tradição e não concordo e não aceito na minha consciência aquela tradição. Para mim, por exemplo, um panetone é um pão, um chocolate é um doce. Eu não tenho o menor interesse, não aceito, não concordo, não acho que é. Se o cara falar que é, para mim eu vou dizer que não é. Por quê? Porque na minha concepção não é problema. Agora, se eu entender, por exemplo, vejo que o meu irmão, ou outra pessoa, ou qualquer pessoa, não, eu acho que está errado, eu respeito. Olha só. Sabe por quê? Se no coração dele, ele diante de Deus, ele fala, eu não vou fazer isso em homenagem a Deus, e não é pecado não comer panetone, não é pecado não comer ovo de Páscoa. Eu vou não só respeitar, como defendê-lo no direito de ele ter consciência, porque ele está querendo agradar a Deus e não está pecando agradando a Deus. Tá certo? É a minha visão. Perfeito. André, olha só, deixa eu aqui no ponto raiz da questão, o Rocha colocou, todo mundo colocou, e eu quero no X da questão. A questão é a seguinte, cada texto da palavra de Deus tem que ser utilizado dentro do seu contexto, certo? Então a gente está falando de alimento. Alimento tem textos discutidos no Novo Testamento por Jesus e por Paulo. O princípio é de Jesus e de Paulo. Tem vários textos. Paulo trata em Romanos 14, Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 8 e 1 Coríntios capítulo 10. Paulo fala que não devemos tomar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Então ninguém aqui um servo de Deus não vai pactuar com a mesa de Satanás ou com a comida sacrificada aos ídolos. Sobretudo, Paulo fala o seguinte, você não vai chegar e sair no mercado perguntando se é do diabo. Então compro, não tem como. Paulo define a questão em 1 Timóteo 4,5, tudo pela oração e pela palavra é santificado. Ele fala de alimento. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4 e 5, contexto do texto, Paulo fala assim, considera alimentos impuros, maldiçoados, Paulo fala, pela oração e pela palavra é santificado. Então, esse aqui é um princípio que eu estou colocando. Eu concordo no que os irmãos todos colocaram, o Rocha falou ali a posição dele, penso igual em parte, tá? E digo o seguinte, quero dar uma afirmativa, porque a raiz da questão aqui é outra. Número 1, Deus é brasileiro? Não, Deus não tem nacionalidade. Deus também não é judeu. Começa por aí. Não é brasileiro, não é judeu, não é americano. Está entendendo? Ele é o Senhor de toda a terra. Tá? Então, primeira coisa. 2, meu Deus não tem idioma. Ele fala em todas as línguas. E alimento não tem do capeta ou de Deus. Na verdade, tudo foi feito pelo Senhor. O homem, Rocha, calma aí, o homem pode consagrar o demônio. O homem pode fazer isso. Pode mesmo. Vamos entender. O homem pode pegar um alimento, ele pode pegar qualquer alimento. Simbolismo. Não, pronto, eu estou cansado de ver. Eu moro Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, descendo para finalzinho de Caxias, Duque de Caxias. O que mais eu vejo? Macumba, porco, urubu e lixo em várias regiões. Então a questão é a seguinte... Até uma coisa, não desrespeitando a fé de um bandista, candomblessista, sei lá, que está nos assistindo, não estou desrespeitando você não, só que é uma coisa nojenta você ver comida jogada no chão. Então a gente tem que entender o seguinte, número 1, Deus não tem nacionalidade, começa por aí. O meu Deus, o Deus da Bíblia, ele se revela numa cultura de um povo, e nessa cultura se faz conhecido. A Páscoa cristã não é judaica, a Páscoa é cristã. Foi trocado o negócio. Então, eu acho que a fala dele, a fala de todos aqui, e a minha questão não é agredir a fé de ninguém, o Rocha falou ele muito bem, né, e também não é relativizar. A questão é de separar o negócio dentro da Bíblia, como a Bíblia o é e como a Bíblia fala. Então, vamos discutir alimento? Romanos 14, Paulo fala o seguinte, meu irmão, quem come não critica quem não come não critica quem come. Falando de alimento. Come carne, se você comer carne, vai. Se comer panetone, escandaliza seu irmão, coma perto dele pelo menos. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pro rápido break, depois a gente volta, porque eu acho que isso inicia um novo start no debate, mas vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenado volta já já. Eu quero